Meio-dia mais 30 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 24 de maio de 2024. Eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você junto com o meu amigo André Santos na operação de áudio aqui na FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Basta acessar Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E a nutrição faz parte da vida de todos e abrange não só a alimentação, mas a digestão, a absorção, uso de nutrientes e etc. É uma área muito especial porque engloba também a química dos alimentos, a biologia do corpo humano, estabelecendo relações complexas entre fisiologia, bioquímica e até a genética. Por isso, sim, a maneira como as pessoas se nutrem impacta diretamente na capacidade de reprodução delas. As mulheres possuem peculiaridades construídas ao longo da sua história, as quais tornam necessária atenção diferenciada no cuidado com a saúde. Em geral, o público feminino se preocupa em maior proporção com a saúde quando comparado ao masculino. E a sua busca por serviços de atenção primária é sempre maior. Sempre a mulher tem aquela preocupaçãozinha, né, de ir no médico, e é ela que às vezes leva o marido. A alimentação equilibrada ela é importante, né, para manter todas as funções do nosso organismo em boas condições. E dentre as condições que afetam muitas vezes a saúde das mulheres, que exigem uma mudança de estilo de vida, tem aí muitas questões, como a pré-menopausa, a TPM, a fertilidade, a própria menopausa, a infertilidade ou a fertilidade, a gestação, a amamentação, entre outros distúrbios, como por exemplo da tireoide, a endometriose, ovários policísticos, entre outros aspectos que muitas vezes, sem perceber, a gente não cuida. E hoje aqui no programa Abre Aspas, nós vamos abordar um tema muito bacana, que é sobre os impactos da nutrição na saúde da mulher. E quando a gente fala de nutrição, a primeira coisa que muitas vezes vem na nossa cabeça é o quê? Perder peso, não é? A gente pensa em emagrecimento, em dieta, em regime, e não, minha gente. Hoje nós vamos entender que a nutrição engloba diversos fatores e está diretamente relacionada à nossa qualidade de vida. E você é convidado, né, a interagir conosco, mandando a sua mensagem, a sua pergunta para a nossa convidada de hoje, que é nutricionista há mais de uma década e trabalha especialmente aí com um carinho especial com as mulheres. Nosso WhatsApp 12 30 19 8801. 12 30 19 8801. Participe conosco. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos saber sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira. E, Mônica, eu queria que, além de hoje, você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes também do final de semana. Parece ter uma frente fria chegando aqui na nossa região. Hoje tá um calorzinho bom aqui, mas a impressão que dá é que a nuvem tá encobrindo, dá uma característica de chuva. Mas você, que é a moça do tempo aqui, vai contar pra gente os detalhes. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, tem sim possibilidade de queda na temperatura no final de semana. Mas para hoje, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol com aumento de nuvens e chance de pancadas de chuva entre tarde e à noite. Mínima de 13 e a máxima de 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 20 e a máxima segue elevada e pode chegar aos 31 graus em Caraguá e Ubatuba. Na Serra da Mantiqueira, o dia segue com sol e aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva. Mínima de 12 e máxima de 24 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. No final de semana, a previsão indica queda brusca na temperatura em toda a região, com quedas de mais de 10 graus na temperatura. No Vale do Paraíba, sábado e domingo, deve ser chuvoso todo o período e sem chance de chuva. Sábado, máxima de 20 graus e no domingo não deve passar dos 18 graus.
No litoral norte, a previsão do tempo para sábado e domingo são dias chuvosos durante o dia e a noite. A máxima sábado é de 22 graus e no domingo não deve passar dos 20 graus. Na Serra da Mantiqueira, sábado de sol, com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Já o domingo deve ser chuvoso durante o dia e a noite. Máxima de 19 graus no sábado e no domingo máxima não passa dos 14 graus. Abre aspas. Obrigada, Mônica. Mônica, você deixou a gente apavorada aqui, viu? O André disse que não lavou o casaco dele, tá lascado, viu, André? Vai ter que pegar o cobertor mesmo, que é enrolado dentro de casa lá. Mas, então, vamos nos preparar aí, né? Se ainda dá tempo, se hidrate bastante, bebe bastante água aí, aproveite esse solzinho da tarde, você que precisa lavar sua roupa aí, porque, como a Mônica disse, aqui na região do Vale, o final de semana, né, tanto sábado quanto domingo, deve ser de chuva e a próxima semana também de temperaturas mais baixas. Mas vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Confesso que estou ansiosa para conversar sobre esse assunto, que é sobre os impactos da nutrição na saúde da mulher. E quem vai conversar conosco, e com muito carinho, eu quero agradecer a presença dela aqui, é a Ana Lúcia, ela que é nutricionista materno-infantil integrativa. Ana Lúcia, que alegria poder te receber aqui na Rádio Canção Nova. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos os ouvintes. É uma alegria imensa, viu, estar com vocês nesse momento, né, que a gente pode falar um pouquinho sobre essa saúde da mulher, que é muito mais além do que só o alimento, né? Sim. Que é muito mais além. Ô, Ana, até para começar, né, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes aqui, porque você tem um trabalho muito bacana aí com as mulheres, né, com as crianças também, com as gestantes, né? Tem alguma coisa que fez com que você pensasse em ir para essa área ou não? Você já se formou já sabendo que era isso que você queria? Então, na verdade, quando eu me formei, né, há 15 anos atrás, a nutrição ela era muito rasa. Sim. Então, assim, a gente tinha aquela ideia de ou você vai para a cozinha, ou você vai para o hospital, ou você vai para a indústria, né? E eu sabia que não era nada disso. E aí eu fui para a saúde pública e no meu estágio de saúde pública na USP, eu trabalhei com mulheres dependentes. E aí ali já acendeu um start de que eu queria trabalhar com mulheres, de que eu queria fazer esse trabalho que pra mim era muito bonito, né? Porque você pegava aquela mulher ali num quadro, no caso delas, né? Muito desnutrida e você conseguia trazer a alimentação e também o conhecimento sobre uma qualidade de vida, né? E aí me formei, fui pra clínica, fui atender e aí isso começou a chamar muita atenção porque só vinham mulheres no meu consultório. E aí eu falei, bom, é esse caminho, né? E comecei a estudar sobre isso. Depois veio a maternidade, né? Me tornei mãe e aí isso aí acendeu muito mais. A importância de cuidar de mim para cuidar dos meus, né? Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Que bacana, né? E a Ana tem um trabalho muito incrível aí, que é a questão também, né, das mulheres, mas também, para você que nos acompanha, a questão de Maria, né? E hoje, a gente comentava, né, Deus é perfeito, né? E para nós não existe coincidências e providência. Hoje, dia de Maria Auxiliadora dos Cristãos, que para nós é uma patrona, realmente, né? E entender essa essência, né? E eu acho que o bonito do seu trabalho, Ana, entre todos os aspectos, né, é esse olhar realmente para a mulher como Maria, sim, né? Muitas vezes a gente se cobra tanto, exige tanto de nós mesmas, né? E a gente tem que entender que Maria está sempre do nosso lado, né? E a gente pode contar com o auxílio dela também, né? Sim, ela é nosso maior exemplo, sim, né? Eu acho que às vezes nós nos comparamos muito a outras mulheres, verdade, perfis, né, de outras mulheres. Mas eu vejo assim, quando a gente olha para ela, né, e a gente consegue ver nela tudo que a gente precisa, a gente não precisa mais se comparar com ninguém, né? Ela nos dá tudo, ela nos dá o conhecimento de como devemos seguir dentro da nossa jornada missionária, da nossa jornada em família, né, com os filhos. As virtudes de Maria nos enriquece muito, né? E eu acho que é esse caminhar, né? Olhar para ela, para que nós possamos ser essas mulheres fortes de Deus, né? Com certeza. E você pode participar conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Você pode participar conosco mandando a sua pergunta aqui. Agora, até para começar, Ana, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, né? Dentro aí da sua experiência, você
percebe que as mulheres, né, nessa correria do dia a dia, né, a gente percebe que muitas mulheres acabam deixando de se cuidar. Isso é real? Você percebe que as mulheres estão deixando muitas vezes de ter esse autocuidado? Às vezes pensa muito na questão estética e deixa o real cuidado com a própria saúde, Ana? Isso acontece muitas vezes, né? Porque, na verdade, a gente se preocupa muito com a casa, os filhos, o trabalho, a rotina. E muitas vezes a gente deixa assim, o exame eu faço depois, né? Esse remédio, essa vitamina eu tomo depois. Arrumar aqui, eu arrumo o prato lindo para as crianças e o nosso a gente come de qualquer jeito, né? Em pé ali, né? No tempo que dá. Do jeito que dá, né? E na verdade, a gente tem que sempre pensar que a nutrição integrativa, ela integra tudo. Então eu tenho que pensar assim como Nossa Senhora mesmo. Eu preciso estar ordenada em tudo, para que tudo funcione. Então, quanto mãe, quanto mulher, eu preciso pensar, se eu não estiver com saúde, como que eu vou cuidar dos meus? Então, o meu filho, ele precisa comer bem, mas eu preciso ser exemplo. Eu também preciso sentar e comer, eu também preciso olhar nos olhos e conversar com ele. Se eu estiver em pé fazendo muitas coisas, a criança também será deseducada nesse contexto de qualidade alimentar. Né? Eu falo isso porque às vezes a gente fala assim, não, para a criança tá lá a saladinha, o arroz, o feijão, a carne, e a gente tá comendo a sobra. É verdade. Isso, né? Quando espera, se ele não comer tudo, você come o restinho, né? Exatamente, né? Ou às vezes come logo porque a gente precisa ir. E a gente esquece de olhar que nós estamos, além de nutrindo ali o prato de comida que eles precisam comer, nutrindo como exemplo, né? Então, quando eu trago essa nutrição integrativa, eu trago dentro desse aspecto físico, emocional, espiritual, né? Psicológico, porque é isso que a gente precisa pensar. Né? Então, sim, eu vou cuidar para que minha casa tenha uma alimentação nutritiva, para que eu faça parte disso. Por quê? Porque se a mulher não está ali equilibrada no contexto da alimentação, da rotina, porque ela é o coração da casa, né? E eu falo que o homem é o cérebro, né? É o provedor, mas se o coração para, aí complica a situação, né? Então, olhar para esse contexto de a mulher sendo esse coração que educa, que envolve, né? É muito importante. Então, eu sempre trago isso para as minhas pacientes, né? Vamos primeiro olhar passo a passo, como está a sua rotina, como está a sua alimentação, né? Ana, minha rotina é assim, assim. Vamos ordenar a rotina? Vamos coordenar como que a gente vai fazer o dia a dia? Para que aí sim a alimentação faça parte. Porque senão ela recebe ali o cardápio, ela vai colar na geladeira dela e ela vai falar, não consigo seguir. Exatamente. Né? E aí tudo se perde. Agora, Ana, você, né, hoje, dentro da sua experiência, como você disse, 15 anos aí, né, mais de 10 trabalhando com essa questão das mulheres, hoje ainda você recebe pessoas no seu consultório, nos seus atendimentos, preocupadas apenas com a questão de perder peso, né? Até o vídeo que eu gravei fazendo a chamada do programa eu falava isso, né? Que a gente vai falar sobre a nutrição, mas não a nutrição do emagrecimento, da perda de peso, da restrição, ela vai me passar dieta, vai me passar regime. Você percebe que as pessoas às vezes ou correm da nutricionista por conta disso, com essa preocupação, vai chegar lá, a Ana vai falar que eu tô acima do peso, que eu tenho que emagrecer. Ou às vezes vai somente com esse objetivo? Então, hoje eu percebo que a nutrição, graças a Deus, desmistificou muita coisa, né? Então as pessoas já vão pensando não só no peso, mas na saúde. Então isso é muito positivo, né? Entretanto, algumas pessoas já chegam para mim já com esse conhecimento que eu tenho uma nutrição diferente. Então eu já chego dizendo que a alimentação ela é base. Eu falo, é chão de obra. Se eu não conseguir fazer uma base estruturada, eu não consigo edificar. Sim. Então, como é que eu vou pensar em suplementação? Eu vou pensar em outras coisas se eu não consigo sentar e comer em paz, né? Então, o primeiro ponto que as pessoas chegam é assim, bom, eu vou na Ana porque aí ali eu já vou começar a pensar num contexto maior, né? São poucas as pessoas que chegam assim pensando só no peso. Claro que a mulher, principalmente a mulher grávida, tem essa questão de que depois ganha peso durante a gravidez e depois quer voltar, né? Sim. Porque tem autoestima, a gente precisa pensar nisso. Mas isso acaba sendo uma consequência.
Quando a saúde, ela tá ordenada, quando você tem ali, né, a alimentação equilibrada, quando você entende que você consegue fazer trocas sem aquela coisa quadradinha, metódica, de que só pode comer só aquilo, não pode comer mais nada, né? Quando você realmente faz uma educação nutricional, a coisa muda de figura. Sim. E a consequência vem, que é a redução de um processo inflamatório, né? Porque a gordura excessiva é um processo inflamatório. É um problema acontecendo ali que posteriormente pode vir a reverberar em qualquer parte, né, de saúde. Então, quando você vê que a pessoa está desinflamando, que a pessoa está caminhando, suplementando, comendo direitinho, a rotina dela, o intestino funciona, ela dorme melhor, o cabelo para de cair, né? Aí, processos, por exemplo, eu tenho mulheres que chegam para mim com quadros de uma disbiose intestinal muito significativa, né? Candidíase, alteração do ciclo menstrual, né? E como a nutrição pode auxiliar nesse processo? E muito. Com certeza. Tem um ditado popular muito antigo, né? As pessoas vão descobrir agora a minha idade, André. Mas enfim, que diz que nós somos o que comemos. É isso mesmo, Ana? Então, na verdade, eu acredito que nós não somos o que comemos, mas nós deixamos mostrar para os outros aquilo que não somos. Nossa, bem profundo, né? Sabe por quê? Porque quando você vai construir a sua alimentação, né, dentro desse contexto integrativo, você mostra uma coisa que, na verdade, às vezes você não é. Por quê? Porque eu quero mostrar que meu filho come bem, eu quero mostrar que a minha família faz assim, mas às vezes a gente precisa primeiro ordenar de dentro para isso externalizar. Então eu vejo muito que não é o que somos que comemos, porque a gente não se resume num prato de comida. Sim. A gente é muito maior que isso, né? Deus nos fez muito maiores, pra gente servir muito mais, né? Do que só olhar ali aquela quantidade, e às vezes nem é uma coisa boa, né? No prato, né? Mas eu acho que a gente precisa primeiro fazer o nosso passo, dia a dia. E isso vai ser um exemplo para os outros, né? Para os filhos, para o marido, para os amigos. E aí vai parar de ter aquela coisa, ela não come isso, ela é chata para comer. Não, isso faz parte da rotina, da vida, né? Eu falo que é a mesma coisa, quando você externaliza um modo de se vestir. Aquilo tá dentro de você e você pôs para fora. Sim. Né? Não é para mostrar para ninguém. E muitas vezes a alimentação, ela se restringe a isso. Eu vou mostrar que eu como bem, eu vou mostrar que eu tenho um estilo de vida X, mas não precisa mostrar, você precisa mudar. Né? Eu acho que isso é uma conversão também, né, Vanessa? Sim, diária, né? Diária, né? Até porque a gente vive num meio, né, em que muitas vezes, é o social, é um happy hour, é um encontro, tudo isso às vezes, se a gente não estiver preparado e realmente entender, né, que é realmente algo integrativo, fica mais difícil, né? E Sim. Eu ouso dizer que além de não sermos só apenas o que comemos, isso prova porque hoje a gente percebe quão grande é a relação da questão da alimentação com o nosso emocional, né? Como você bem colocou, tem que ser uma integração. Não adianta só eu pensar, não, eu não vou comer. Mas às vezes você não está comendo, aquilo está mexendo com o seu emocional, porque você gostaria muito de comer e vai virando uma bola de neve, né? Sim, porque nós temos 3 tipos de fome. A gente tem a fome fisiológica, a gente tem a fome bioquímica e a gente tem a fome emocional. Meu Deus, qual que é cada um aí? Vamos descobrir, André. Então, assim, a fome fisiológica é essa que a gente sente a dor no estômago, aquela sensação de fome. Tô morrendo de fome, né? De fome, né? Que se confunde com a compulsão. Sim. Que está relacionado com a fome emocional. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, tô cansada, eu mereço um lanche, eu mereço, entende? E muitas vezes essa fome emocional, ela vem com a compulsão porque eu quero tampar um buraco de algo que está em desordem. E muitas vezes hoje eu pego mulheres que estão em compulsão alimentar, estão em desequilíbrio alimentar porque estão cansadas, porque brigaram com o marido, porque os filhos não estão dando problema e elas estão cansadas, elas não conseguem organizar. Então, assim, ou estão estressadas, né? Às vezes a depressão é desnutrição. Nossa. Sabe? Porque a gente sabe que tem um problema, a gente sabe que a depressão é uma doença. Sim. Entretanto, eu tenho mulheres que muitas vezes elas estão deprimidas porque elas estão com cortisol alto e a serotonina baixa. Ou seja, elas estão em quadro de desequilíbrio, né?
a fome bioquímica, ela é muito notada na gravidez. Ou seja, aquela mulher que fala assim, nossa, eu nunca fui de comer feijão, agora na gravidez eu tô a louca do feijão. Né? Eu super entendo. Né? Então, isso acontece por quê? Porque o corpo é extremamente inteligente. Verdade. Então, ele vai dar para a mulher aquela vontade mediante uma necessidade do corpo dela ou do bebê. Então, essas 3 fomes, se elas não estão bem equilibradas, a gente se perde. Então, eu trago muito isso para as minhas gestantes. Vamos equilibrar isso. Na gravidez, eu não preciso anular uma ou outra. Eu preciso só entender quando é uma e quando é outra. Por quê? Ela vai ter momentos de uma festa em família. Sim. Ela vai ter momentos em que ela vai querer comer algo que não tá ali naquele plano alimentar. Mas é entender que é um momento, né? Então eu falava muito isso no Natal, né? Chega no Natal, você fala assim, mas é Natal. Tudo bem, mas é a ceia, né? É uma refeição, é a sobremesa, não é que a semana inteira comendo, né? A semana da ceia, A semana da ceia, né? Ou a festa de aniversário, vai comer a semana inteira o bolo, né? Então, trazer esse pensamento, você fala, bom, eu não sou privada de fazer, entretanto, eu tenho a possibilidade de educar a minha vontade. E isso é trabalhar uma virtude. E isso é olhar para Maria. Sim, e é muito interessante isso, né? Porque às vezes a gente percebe, e a gente até brinca, né? Quando você fala, nossa, será que eu tô com fome? Nossa, acho que já é gula. A gente até brinca com isso, mas quando na verdade é real, né? Saber essa diferença. E aí você reforça mais uma vez, né? A importância da gente se conhecer, né? Sim. E entender que nós temos algo integrado, né? E eu acho que é muito bacana essa linguagem que vem se falando nos últimos tempos, né? E eu particularmente percebo que isso começou assim, bem ali no período de pandemia, falar muito sobre integração, porque começa a perceber que realmente não tem como, às vezes eu só cuidar do meu emocional, se eu não cuido da minha nutrição, se eu não cuido, né, do meu espiritual, é algo integrado mesmo. Sim. E é bonito você explicar exatamente isso, que a gente precisa se conhecer, entender que momento eu posso. Será que realmente é uma necessidade ou não? É uma coisa que tô estressada, vou lá, né? Porque nós, mulheres, temos as nossas fases, né? Sim. E até eu gostaria que você comentasse um pouquinho pra gente aí sobre algumas dessas fases. Pegar, né? Hoje o nosso foco são as mulheres, mas muita coisa o homem pode trazer pra ele. Porque se você tem a sua esposa do seu lado, você pode ajudá-la também nisso, né? Às vezes a sua filha. A questão, por exemplo, da adolescência, uma fase que exige bastante também, né? Sim. É a menina que tá virando uma adolescente, uma criança virando uma adolescente, tudo isso mexe com a questão nutricional também, né, Ana? Sim, porque aí você tem alterações hormonais, né? E aí a gente pensa nessa questão da microbiota. A microbiota, a antiga flora intestinal, né? Onde a gente pensa só no intestino. Hoje a gente sabe que o indivíduo, né, o ser humano, ele é composto por micro-organismos. Então eu tenho do fio do cabelo ao dedinho do pé. E se eu paro para pensar no contexto alimentar, eu tenho uma mudança microbiana na minha boca, no meu estômago e no meu intestino. E por que a gente fala do intestino tanto, né? Talvez vocês também já tenham escutado muitas vezes a questão do intestino. O intestino, ele tem que parar de ser só remeter a ele como um órgão excretor. Sim. Ele ali, no intestino delgado, por exemplo, eu tenho produção hormonal. Então, o que acontece? Nessa menina que está se transformando em mulher, ela vai ter ali, né, o período dela inicial da menstruação. Existe uma mudança microbiana acontecendo dentro do útero dessa menina. Mudança de pH vaginal, alterações que vão impactar na microbiota como um todo. E isso vai impactar na questão hormonal. Então, ela pode ter picos de alteração, por exemplo, de serotonina, baixa de serotonina, melatonina, que são hormônios produzidos aonde? No intestino. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma menina que apresenta intestino preso, uma alteração, por exemplo, uma intolerância à lactose, uma alergia alimentar, se eu não trato isso, Vanessa, é o que eu falo sempre, começa a encher o copo e uma hora ele transborda. Sim. E aí é onde eu vejo isso, quando eu atendo as mulheres que estão tentando engravidar ou mulheres grávidas que falam pra mim assim, Ana, meu intestino não funciona, eu não durmo bem, eu tenho queda de cabelo, eu tenho candidíase um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Ou seja, a alteração microbiana desde muito antes.
E a gente até falou sobre a questão intestinal na segunda-feira aqui, veio um coloproctologista falando sobre o maio roxo, né? E a gente até brincou, né? Que o pessoal ficou super à vontade e a gente quer exatamente que as pessoas não querem falar sobre fezes, não querem falar sobre evacuação, quando na verdade, minha gente, isso é muito importante. O pessoal tá aprendendo aqui, né, André? O pessoal mandando aqui, aproveitando. E é exatamente isso. Olha pra você ver como que reforça isso, como o nosso corpo é um todo, né? Não adianta só chegar lá e falar assim, eu não como nada disso, não, doutora Ana, eu não como açúcar, eu não como carboidrato, eu não como, e tá tudo alterado. Porque às vezes você não come, mas tem alguma coisa ali que tá errada, né? Sim. Agora, Ana, outra fase também que eu acho que é fantástico, assim, que muitas vezes a gente, mulher, não se olha pensar nessa fase, que aí você se torna uma mulher, né? E aí você começa a sonhar. Vamos pensar, por exemplo, numa mulher que namora, né? Já tem os seus planos aí de se casar. E às vezes ela fala assim, não, tá tudo certo, vou no ginecologista, tá tudo certo e pronto. Só que ela às vezes não dá conta que assim, se ela tem os planos de casar, provavelmente ela tem planos de ser mãe, né? Ali, nessa fase da vida, é importante a mulher olhar para a questão nutricional? Com certeza. É preparar o corpo para fazer a vontade de Deus. Se assim, né, Deus quiser. Sim. Então eu falo sempre, se preparar para gestar não é simplesmente tomar ácido fólico, metilfolato, né? Que fala, toma 3 meses ácido fólico, né? Isso aí já foi, né? A gente tem que olhar para o contexto geral. Então pensar nessa questão da constituição da família. Eu preciso cuidar dessa mulher, desse homem, né? Então, importante isso. Né? Esse homem também estar bem nutrido. E a partir daí, a gente começar a construir, então, como essa mulher fazer os exames, ver as vitaminas e minerais dela, fazer de forma individualizada, né? O que ela realmente precisa. Porque é muito fácil. Hoje eu vou na farmácia, compro um polivitamínico e começo a tomar. Sim. Né? Então, esse polivitamínico, às vezes ele tem dosagens mais altas, dosagens mais baixas do que de fato eu preciso e não corrige. E não ajuda, né? Ele dá ali uma base, mas às vezes o que de fato você precisa, na hora que você precisa, porque eu tenho muita paciente também, Vanessa, que chega pra mim e fala assim, doutora, eu tomo tudo na hora do almoço. Né? Ai, meu Deus. Toma todas as vitaminas no horário do almoço. E aí tem os horários corretos, né? E isso ajuda a essa mulher a absorver melhor, né? Ajuda essa mulher a ter uma composição nutricional adequada, preparando para a gestação. E aí não tem um tempo certo. A gente fala dos 1000 dias, né? Que seria do período gestacional até os 2 anos de vida da criança. Mas eu sempre falo desse período antes. Então, às vezes, para algumas mulheres são 6 meses antes, para algumas mulheres são 3 meses, algumas mulheres 1 ano antes. Depende do estado nutricional dela. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo e a gente volta já. Hoje estamos conversando sobre os impactos da nutrição na saúde da mulher. Quem nos auxilia é a Ana Lúcia, ela é nutricionista materno-infantil integrativa, há mais de 10 anos aí, cuidando da saúde da mulher. E a gente volta já com as suas perguntas, tem participações 12 30 19 8801. Como é que anda a sua saúde aí? Tá cuidando? Como é que tá? Tem algum problema de saúde? Percebe que você, de alguma forma, quando cuida da alimentação, dá uma melhorada ou dá uma piorada quando não cuida? Você pode participar conosco. E lembrando que se você não quiser se identificar, não precisa, pode mandar sua pergunta aqui. Até já. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas nesta sexta-feira, hoje dia 24 de maio de 2024. É 24 mesmo? Deu um start, né? É dia 24 já. Olha só, gente, encerrando o mês praticamente. Aí parece que passou tão rápido, André. Mas, enfim, estamos aqui hoje falando sobre os impactos da nutrição na saúde da mulher. Hoje, quem conversa conosco é a Ana Lúcia. Ela que é nutricionista materno-infantil integrativa. Há mais de 10 anos aí cuida, né, da saúde dessas mulheres. E quantas mulheres já passaram por lá? Mulheres gestantes aí, mulheres amamentando. E você, claro, é convidado a bater esse papo com a gente também, mandando a sua pergunta para o 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. E Ana, até antes de ir para as perguntas aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente. A gente comentou, né, sobre essa importância desse olhar com carinho, né, para a mulher que às vezes está se preparando para casar ou se preparando para gestar, né? Mas tem também a questão, por exemplo, quando a mulher já engravida,
né? É possível, por exemplo, uma mulher que às vezes não teve essa informação antes, né? De cuidar dessa nutrição, antes de gerar, né? De gestar, agora cuidar. Qual que é a importância da nutrição? Porque eu falo, gente, nós que somos mães, a gente sabe como a gestação mexe com a gente num todo, né? Não é só ver a barriga crescer, não. Gente, a gente se transforma, não é, Ana? Sim, com certeza. E durante a gravidez é mais importante ainda, né? Por quê? Porque essa mulher, ela está moldando o perfil microbiano, a saúde dessa criança pro resto da vida. Olha a responsabilidade, né? Você sabe, tem um estudo que fala que ele é muito bonito. Ele fala da geração de meninas. A mulher, quando ela gera uma menina, ela já está gerando os óvulos dela também. Meu Deus! Então, por exemplo, eu sou resultado da genética da minha avó, né? Gente. Então, enquanto a minha mãe estava na barriga da minha avó, eu já existia, né? Como óvulo. Uhum. Então, a importância de como é essa nutrição, né? De gerações. Então, quando eu pego uma gestante no início da gestação, até mulheres que chegam para mim já no final da gestação com algum quadro, né, que precisa ser cuidado, uma intercorrência e tal. A nutrição, ela vai impactar de uma forma muito significativa. Eu tenho casos, por exemplo, de gestantes que chegam para mim com restrição de crescimento intrauterino. Com 24, 25, já atendi pacientes de 32 semanas, né, desesperadas que o percentil do bebê caiu muito. E o que a gente faz? Graças a Deus, impactos nutricionais foram tão benéficos que essa criança ganhou o peso adequado, entrou no percentil 50, né? Para poder nascer e não ter um problema mais grave. Porque a gente sabe que às vezes são crianças que chegam ao mundo prematuras. Sim. Né? Então, a nutrição individualizada, Vanessa, sabe? Passo a passo, em cada trimestre, vendo o que essa mulher precisa, acompanhando os ultrassons, os exames, vendo como está o quadro do bebê, como está essa mãe, né? Se ela tem muita náusea, se ela não tem, se o intestino está funcionando, não está. Então, alimentos que vão auxiliar mulheres com diabetes gestacional, quantas e quantas a gente tem pego ultimamente? né? E como que esse mudar do hábito, né? Eu não falo nem da alimentação especificamente, mas a mudança de hábito de vida faz um resultado muito benéfico. Então, nunca é tarde. E é interessante isso, né? Porque a gente ouve quando tá grávida, nossa, a gestante, a grávida come por 2. Vamos pensar de uma outra forma nessa frase, né? Realmente, ela está comendo por 2, às vezes até por 3, né? Por 4, enfim, né? Depende de quanto está sendo gerados ali. Mas não no sentido de quantidade, mas de qualidade. É você trazer para você essa responsabilidade, né? Com certeza. Porque não é fácil. Às vezes no começo ali você tem muito enjoo. Não é fácil realmente comer, né? Às vezes, eu lembro que da minha primeira gestação eu enjoava água. Eu olhava a água e enjoava a água. Mas eu me insistia porque eu pensava, meu Deus, mas como é que eu vou ficar sem tomar água? Sim. E é realmente ter essa concepção e ao mesmo tempo responsabilidade, né? Sim, com certeza. E hoje também, graças a Deus, a gente consegue. Se uma gestante, por exemplo, ela não consegue comer nada, né? Consegue comer com poucas coisas. Sim. Mal, ela vai conseguir tomar uma cápsula para ser suplementada. Então hoje a gente consegue fazer isso de forma endovenosa, né? Com um obstetra que vai ter esse olhar, que é muito importante. Isso. Né? O que o médico também esteja aberto para acolher a opção da gestante de falar assim, olha, eu não consigo, eu consigo fazer dessa forma, né? Então, isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento para que possamos chegar para o médico e também dialogar, né? Não consigo fazer dessa forma, qual a outra opção que eu tenho, né? Um nutricionista que pode também auxiliar dentro desse aspecto, porque realmente o início é muito difícil, né? Tem alterações hormonais acontecendo justamente para manter o bebê ali, e então eu tenho até uma história que fala assim, a mulher tá gestando, tá gerando e tá nauseando, significa que o bebê tá crescendo, né? Mas assim, é muito ruim pra mulher. Bastante. Agora, Ana, tem algo também que me chama muita atenção, entre todas as suas falas, né? A questão, por exemplo, da fertilidade e infertilidade. Sim. Né? E às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente pensa que tá comendo mesmo, tô comendo aqui, tô comendo um legume, tá tudo certo, né? Mas tem realmente, isso é comprovado que tem uma relação com a fertilidade e infertilidade. E eu gostaria que você contasse um pouco isso pra gente, porque às vezes a gente não tem essa dimensão, né? E pra quem já passou por perda gestacional, a gente sabe, né?
quanto é dolorido, como é difícil. Mas às vezes a gente tem que fazer a nossa parte também, encontrar algo ali, né? Sim, Vanessa. Eu acho que é melhor do que contar especificamente, eu vou dar o testemunho. Por favor. Né? Porque eu tive 3 perdas gestacionais, né? Sou mãe de 5, tenho um menino de quase 9 anos e um bebê de 1 ano. E tive 3 perdas gestacionais, 2 seguidas, né? Entre o Miguel e o Pedro. E nesse caminhar, eu percebi que eu comia bem. Mas o que estava acontecendo ali que fazia com que o meu corpo não estava respondendo conforme o que a gente esperava, que era gerar e gerar com saúde, né? Então, por que as gestações estavam sendo interrompidas, né? Se não havia causa, significância científica no contexto de exames, né? Tudo que a gente estava fazendo estava tudo normal. Bom, na segunda perda, né? Que foi espaçamento entre uma e outra, eu sentei com meu esposo, nós rezamos e ele falou assim para mim: vamos fazer o que precisa ser feito humanamente. E Deus vai fazer a parte dele, se for para que a gente sejamos pais novamente. E aí nós começamos a suplementação. Eu já estudava suplementação, mas eu estudava aquele contexto de que assim, eu tô fazendo o meu papel, né? Mas precisava do papel do meu esposo. Quando ele começou a suplementação, nós iniciamos juntos. Corrigimos o que precisava ser corrigido, porque às vezes aquela suplementação demais também não é saudável, né? Então corrigimos. Sim. Um mês depois eu estava grávida do Pedro, com um ciclo menstrual regulado, né? Para quem teve uma perda um mês antes, teoricamente era para estar desordenado. Sim. Não, estava organizado. Então assim, e eu falo que isso é impacto de uma alimentação, um estilo de vida, uma aceitação, ser obediente também. Então assim, podia ter vindo, podia não, mas eu fiz o meu papel. Então acho que é esse o papel, né? Fazer certinho, entender por que precisa ser feita. A suplementação não é luxo, Vanessa, sabe? Ela faz parte do contexto do que eu falei. Você tem a base alimentar e você tem a educação. Para edificar, eu preciso de mais nutrientes que às vezes eu não consigo no meu dia a dia. Sim, ainda mais com os produtos que nós temos hoje em dia, exatamente, né? E a rotina também, e a né? rotina, exatamente. Uma grávida, ela precisa de uma quantidade proteica muito maior. Então, muitas vezes ela não vai conseguir comer, então eu preciso suplementar, né? Às vezes existem vitaminas que a quantidade eu não consigo suplementar, eu não consigo comer, eu tenho que suplementar. Então, entender isso, aceitar que a ciência trabalha a favor de Deus, né? E não ao contrário, sim, é muito importante. Com certeza. Tem algumas perguntas chegando pra gente aqui, vamos lá. Cadê? Beleza. É a Carla de Caçapava, ela diz o seguinte: tenho hipotiroidismo e sempre ouço falar sobre a relação com a comida. É real isso? Obrigada pela participação, estou gostando bastante do tema. Ela tem hipotiroidismo e ela quer saber a relação. Se realmente, que ela diz que sempre ouve falar que tem relação com aquilo que ela come. Tá. É o seguinte, hipotiroidismo, você vai ter ali uma metabolização mais lenta. Tá? Então, não necessariamente é uma questão hormonal, né? Precisa ser organizada essa questão hormonal, é uma deficiência ali, né? Da glândula tireoide e precisa ser organizada. Então, através de uma parte medicamentosa. Na questão alimentar, precisa se observar se tem algum alimento que retarda mais a metabolização dela. Então, às vezes, um alimento agressor, o que a gente fala de alimento agressor? Um alimento alérgico. Né? Um alimento que pode ocasionar uma alergia, uma intolerância, uma redução dessa metabolização. Então, às vezes a gente vê isso nos alimentos como glúten, como leite e tal, mas nem sempre é isso. Eu tenho pacientes, por exemplo, alérgicos à cebola, alérgicos a alho, né? A temperos. Então, a gente precisa entender o que causa através de sinais e sintomas, para a gente entender o que pode acontecer, mas de fato dizer que existe um alimento ou outro que vai ocasionar no hipotiroidismo, não necessariamente. É interessante isso, né? Porque às vezes na internet tem de tudo, né? Sim. Ai, não pode isso, ai, só pode isso. E às vezes a pessoa, no desespero, vai, realmente por isso que é importante entender, né? Sim. Mais uma pergunta aqui, a pessoa pediu para não ser identificada, gostaria de saber. Tenho 38 anos e já percebo baixo libido. Pode ter relação com o que eu como e tem algum alimento que pode ajudar nisso?
isso. Sim. 38 anos. A parte do libido tem muito a ver com essa questão do hormônio em si e do ciclo menstrual, né? A gente sabe que existem alimentos hoje que a gente chama de alimentos entre aspas, né, gente? Mas não são, que vão desorganizando o contexto da nutrição no corpo. Então, hoje a gente tem alimentos que tem plástico, que tem resquício, por exemplo, de antibióticos. Meu Deus. Né, na comida. A gente tem no Brasil é liberado uma concentração, uma porcentagem, por exemplo, nas farinhas, que eu não vou saber ao certo, mas é uma porcentagem grande de liberação para insetos, por exemplo. É tolerado você ter dentro das farinhas uma porcentagem, por exemplo, de tanto de ali resquício de inseto. Meu Deus do céu. Às vezes a pessoa não é alérgica ao glúten, mas aquilo que tá ali. Entende? Isso é muito sério. Isso é muito sério, né? Plásticos, enfim. E aí, o que isso vai ocasionar? Uma alteração metabólica. Entende? Então, se é uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade, a gente tem libido, tem que ver muitas coisas. Sim. Mas se ela tem uma alteração do ciclo menstrual, se ela tem uma alteração do muco cervical, né? Uma pessoa que não tem percepção se ovula, se não ovula, as menstruações são mais dolorosas, né? Com sangramento mais intenso, precisa de auxílio. Né? Por quê? Porque não é normal. A alimentação, não tem uma alimentação específica que vai falar assim, olha, isso aumenta a libido. Mas organizando a sua alimentação, a sua rotina, suplementando o que você precisa, individualmente, porque algumas vitaminas vão sim potencializar a ação do corpo. Então, por exemplo, a vitamina D, que é considerada um hormônio, ela aumenta o hormônio de serotonina. Então, teoricamente, uma mulher menos estressada, teoricamente, ela vai ter libido, ela vai ser uma pessoa que vai conseguir relaxar mais. Mas isso é cada caso um caso, né? Até porque, como a gente disse desde o início, né? Precisa ver num todo realmente. Num todo. Né, o que está acontecendo para essa baixa libido, né? Será que realmente é só essa questão dela? Enfim, tem vários pontos, a questão emocional. Então, né? E aquilo, né? Isso vem acontecendo sempre, né? Aconteceu uma vez, né? Quem nunca esteve estressada, né? Às vezes é um período, tá passando por alguma situação, né? Então precisa realmente. Agora, ela até comentou sobre essa questão da baixa libido e me lembrou a questão, por exemplo, de mulheres na menopausa. Como é que fica essa questão desses impactos da nutrição nessa fase da vida, ou até um pouquinho antes, ali na pré-menopausa, assim, podemos dizer, Ana? Então, é tão interessante isso, que ontem eu tive um relato de uma senhora, né, que eu fiz um trabalho social e eu suplementei, né, essas senhoras. Na verdade, ela não é tão senhora, mas ela já tá na menopausa, assim. E ela sofria muito com os calorões, né, os fogachos, aquela sensação de mal-estar à noite e tal. E ela falou assim pra mim, Ana, depois que eu comecei a tomar as vitaminas e comecei a jantar um pouquinho mais cedo, eu não sinto mais mal. Olha! E aí eu falei, tá vendo? Que interessante, né? Ou seja, quando eu olhei os exames dela, ela tinha baixa de complexo B de tudo. Então ela tinha ali baixo B1, baixo B2, tudo baixo. E ela não conseguia dormir. E aí eu entrei com probiótico para melhorar essa questão da melatonina nela. Então assim, parar de achar que probiótico é só para funcionar intestino. Que né? Confunde-se muito, né? Acha só que é aquele copinho, né? Que vende no mercado. Só aquilo e não. Então assim, suplementei o que ela precisava, suplementei o probiótico e ela falou, nossa, melhorou. Então, ou seja, a nutrição, ela vai impactar. Então, claro, às vezes precisa de uma reposição hormonal, sim, né? Mas a gente consegue minimizar os quadros de uma forma que o corpo vai fazer de forma natural, né? Então, claro, todas nós vamos passar por isso. Mas se eu consigo minimizar os danos, a nutrição ajuda a ir, minimizando danos, né? Então, eu falo que a minha avó morreu com quase 106. Nossa! A mãe do meu pai. Com uma gravidez, teve 14 filhos. Gente, olha. Né? E a gente brinca que a minha avó, ela morreu de velhice, porque não tinha, né, causa motivo. E vivia tomando chá do quintal.
né? Então, ou seja, ela conseguiu viver essa nutrição literalmente, né? Plantando e comendo ali o que ela tinha e não viveu, não sofreu, né? Então, eu acredito muito nessa nutrição, Vanessa, sabe? E é muito interessante porque quando a gente fala sobre nutrição, e a gente comentou isso lá no início, né? Não é pensar em dieta, em restrição, enfim, nisso tudo que as pessoas falam de nutricionista já acha que é tudo o mesmo foco. É a gente pensar em comida de verdade, né, Ana? Sim. E a gente precisa trazer isso, né? Às vezes julga-se tanto o arroz, o feijão, a batata, o legume. É carboidrato. É não sei o que, né, André? É assim que a gente ouve, né? A gente tem que olhar pra comida como uma bênção de Deus também, né, Ana? Sim, e parar de achar que, não tenho tempo pra isso. Gente, é tão fácil, sabe? Se você organiza, eu falo que eu sou dona de casa, eu cuido dos meus filhos, né? Não tenho ajuda, né? E eu e meu marido, a gente se organiza pra quê? As crianças chegam e a gente senta pra jantar, né? Então, assim, essa coisa de ficar, vamos comer pão. Não tem nada pra fazer, come pão. Tudo é pão, né? Então, assim, vamos tentar organizar e pôr a comida literalmente. Ana, mas às vezes não tem tudo, não tem problema, né? Mas você fazer aquele hábito do arroz sim, feijão sim, a proteína. Quando sexta-feira hoje, por exemplo, não come carne, come o ovo, não consegue comprar peixe, não tem problema nenhum, né? No trabalho social que eu fiz aqui, inclusive na Associação Guadalupe. Que legal, um abraço Mariângela, tivemos lá semana passada. Eu trabalhava a cesta básica que elas recebiam. Então, assim, o que você recebe de cesta básica? O que dá pra fazer ali? Sim. Né? As frutas que você recebe de final de feira. O que a gente consegue fazer? Um alimento nutritivo com isso, né? Então, ninguém tá falando que, não é pra comer pão, mas vamos priorizar o alimento. A hora certa de comer, né? Um dia almoça às 11, um dia almoça às 2. Não vai, o corpo não entende isso. Então, coordenar, entrar numa rotina, escreve aí no papel na sua casa, né? Como é que é a sua rotina, isso vai ajudar muito a entender e colocar tudo no eixo. E é muito interessante quando você fala isso, né? Realmente a gente se olhar e olhar a rotina. E algo que me chamou muita atenção, em todos os momentos quando você fala sobre, a gente pensa na nutrição da mulher, esse impacto da nutrição na saúde da mulher, você desde o início cita, por exemplo, meu esposo, os meus filhos, ou seja, é integrado também, né? Não tem como a gente trabalhar, hoje a gente tá falando da mulher, mas é num todo, né? E a gente puxa exatamente aquele início, né? Que é a mãe, a mulher, a esposa, que a gente muitas vezes acaba anulando alguns papéis aí para exercer outros, mas quando na verdade você olha e fala, nossa, não tô dando conta de nada. Mas por conta exatamente disso, de não ter essa rotina participativa e ali dividida, né? Eu falo que a gente tem que dividir e também todo mundo tem responsabilidade na casa, né, Ana? Sim. E a alimentação, ela é da família. Né? Quando eu faço o plano alimentar para minha paciente, eu tô pensando nos filhos dela, no marido dela, porque a quantidade é para ela, mas ela não vai fazer uma comida para ela e outra pro marido, pros filhos. Tá dando nem pra fazer só pra ela. Imagina você fazer um pouquinho pra cada um ali. Exatamente. Nossa, mãe. Né? Então é colocar a família, né? Esse é o meu papel, é olhar para a família. Hoje ela está gestando, hoje ela não tem ainda uma criança, mas o esposo tá ali e eles estão dividindo isso, né? Então esse é o meu papel, olhar para a família, olhar para o todo. Com certeza. Tem uma participação só chorar aqui. Ana é de Jacareí, do Jardim Califórnia. Boa tarde. Gostaria de saber se existe alguma suplementação para ajudar pessoas que têm dificuldade para engravidar. O pessoal tá aprendendo sobre suplementação aqui. Que legal. Então, o que é muito importante? A gente olhar. Primeiro passo é fazer um bom exame para verificar quais são as vitaminas que estão deficientes ou em excesso no corpo, tá? Hoje a gente sabe, muitos estudos vêm mostrando que a deficiência da vitamina A pode prejudicar a fertilidade, tá? E excesso de B12 também. Excesso? Olha só. Tá? Então, a gente já tem alguns estudos muito recentes, muito palpáveis, né? Não são estudos vazios, que trazem essa visão para nós, né? Então, quando a gente estuda suplementação dentro da nutrição integrativa, a gente sabe que o valor de referência de um exame, ele varia de laboratório para laboratório. Sim. Então, a gente precisa entender ali o que é para aquela pessoa dentro do que a gente estuda, do que é realmente, né, ideal. Então, como que é o nome dela? Ana. Ana.
Ana, então assim, fazer um bom exame, solicitar ao seu médico as vitaminas, né, do complexo B, vitamina D, vitamina A, vitamina C. A partir daí, verificar quais são as dosagens, como elas estão e suplementá-las. Porque não existe uma vitamina, existe o contexto todo, né? Todas as vitaminas vão auxiliar, mas excesso nunca é interessante. Por isso tem que tomar cuidado com essa venda liberada, né? Exatamente. Aquela vitamina que é de, enfim, né? O alfabeto inteiro, quando na verdade tem coisa que nem existe, né? E na verdade, às vezes você já tá com algo acima, selênio, zinco a mais. Muita gente tomou zinco na pandemia, né? Tava lá estourando de quantidade de zinco. E na verdade, excessos não são interessantes. Então, o que eu preciso? Eu preciso entender como tá meu corpo. E a partir daí, suplementar o que eu preciso. Sim. E aí sim direcionar. Com certeza. Mais uma pergunta aqui, a Rosana Lobo da Vila Tatetuba, de São José. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Ana. Gostaria de saber se reposição hormonal traz doenças em nosso corpo. Então, aí que tá. Depende da reposição, né? Então, aí no caso, eu acho que seria até uma resposta mais ginecológica, né, do que nutricional. Mas da parte nutricional, eu sempre falo que o alimento ele vai minimizar problemas. Então, a reposição hormonal, dependendo de qual reposição, de como é feita, se é medicação, né, enfim, como é feita, ela precisa ser bem conversada, né? Então o médico, o ginecologista vai condizer de acordo com o que essa mulher vive, né? A forma que ela acredita, porque eu atendo pacientes que não fazem nenhum tipo de reposição e conseguem com a alimentação segurar os sintomas de menopausa. Sim. Mas tem mulheres que precisam dessa reposição. Então, eu acho que a conversa seria bem direcionada. Falar realmente, ser aberta com o ginecologista, dizer a ele, né, o que você acredita, o que você está sentindo, né, o que você busca para direcionar. Alguns fazem mal, outros não. Então, a gente precisa realmente ver como está o estado de saúde dessa mulher hoje. Que isso também tem forte impacto, né? Claro. Ana, a gente já caminhou pro final aqui, vai ter Sim. que voltar outra oportunidade, porque nem usei minha pauta aqui, mas eu gostaria de agradecer muito você pela presença. Para quem quiser seguir, tem um Instagram, gente, é muito bacana. Segue lá, qual que é? É o analucia.nutrimãe. Nutrimãe, gente, olha só, né? Porque pensar na mulher é pensar na mãe, né? É pensar no esposo, é pensar em todo mundo. A Ana sempre coloca coisas muito bacanas lá. Teve semana passada um seminário também, né? Aqui em São José, fantástico. Então você consegue acompanhar os eventos também, né? As palestras, enfim. E para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, ou mesmo para as famílias, né? Sobre esse nosso assunto aqui dos impactos da nutrição na saúde da mulher. Ainda mais hoje, né? Dia de Maria, auxiliadora dos cristãos. Eu acho que eu tenho certeza que a maior mensagem é a gente pensar que nós somos mulheres submissas. A submissão não é abaixo, a submissão é força. Se eu sou uma mulher que trago essa força para minha casa, eu consigo edificar minha família, eu consigo edificar meus filhos e meu esposo. E eu sendo esse coração forte, né, eu consigo levar a minha missão, eu consigo levar o meu trabalho e trazer essa nutrição para mais mulheres. Então eu acho que nutrir não é só um prato de comida, mas é nutrir o que a gente está fazendo aqui, um nutrindo o outro através de informação, né, através de conhecimento, e essa é a nutrição que eu acredito, né, o brilho nos olhos de poder estar forte, estar firme para fazer o meu papel que o Senhor me confia aqui. Com certeza. Ana, muitíssimo obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Vamos ter que marcar, tem várias coisas aqui para conversar ainda. Um abraço para a família lá, viu? Obrigada. Agradecer também a Ana Paula, missionária da Canção Nova, foi quem me deu aí a dica da Ana Xará, que só a Ana que desse bate-papo tão bacana também. Obrigada, viu, Ana, pela sua sugestão. Lembrando que você, ouvinte, também pode sugerir pra gente tema, né? É uma alegria a gente poder ter aí a sua participação, a sua dica, a sua sugestão, porque a Rádio Canção Nova é sua, né? Então, para nós é uma alegria ter a sua parceria também. André,
Obrigado, viu, pelos trabalhos técnicos. Bom final de semana para você que nos acompanha. Obrigada pela participação, pela companhia. E se Deus quiser, segunda-feira a gente volta com mais um bate-papo aqui no Abre Aspas. E segunda a gente vai ter um bate-papo muito bacana, gente, sobre a missão dos jovens sarados na África. Nós vamos conversar com um casal que está lá. É aqui de São José dos Campos, faz parte aqui da Casa de Missão de São José, a Flávia e também o Rafael. Eles vão conversar um pouquinho com a gente aqui, contando como é que tem sido essa experiência na África, essa missão, a evangelização, os desafios, as alegrias, e você, claro, é convidado a acompanhar a partir aí do 12h30 na segunda-feira. Bom final de semana a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.